Hoje vocês vão conhecer um pouco sobre a etapa da interpretação na nossa esteira de produção aqui na Lagares Melhorim, a nossa empresa de prestação de serviços relacionada a cálculos trabalhistas. Vou mostrar para vocês como eu faço a interpretação da sentença e como eu preparo todas as informações necessárias para que o digitador e o configurador possam realizar esses lançamentos no PJ eCalc. Se você quer conhecer um pouco mais sobre como a gente faz um cálculo na prática aqui dividido nessa esteira de produção, fique comigo nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Melhorim. Eu sou o Frederico e antes da gente seguir com o vídeo, você já sabe, né? Clique aqui para se inscrever no canal. Não se esqueça de clicar no joinha para mostrar para o YouTube que esse vídeo te ajudou, que ele é relevante. E também clique aqui embaixo, tem um sininho aqui. Toda vez que sair um vídeo novo da Melhorim, você vai ser lembrado pelo YouTube que esse vídeo saiu, tá bom? Então aqui eu tenho a etapa da interpretação da sentença. Eu tenho que interpretar uma sentença de um cálculo para o qual nós fomos contratados para realizar. A etapa da interpretação de sentença, ela é a primeira etapa. Praticamente é quem vai definir o que precisa ser calculado naquele processo. É a etapa mais, eu vou dizer, a mais importante e que vai nortear as demais etapas. Hoje eu estou responsável por essa etapa nesse cálculo que nós vamos executar, tá certo? Então, como que eu faço a interpretação de sentença? Para quem já conhece aqui os nossos vídeos, conhece a nossa metodologia de ensino, nós temos aqui uma espécie de, a gente fala o triângulo Melhorim, né? É a nossa estrutura de liquidação de sentença. Primeira coisa, a gente foca na decisão. A gente lê a decisão, as decisões do processo sentença. A gente analisa se teve embargos de declaração naquele processo em relação à sentença. Depois nós avaliamos o acórdão, verificamos se não teve nenhum tipo de embargo de declaração sobre esse acórdão e vamos até o acórdão de terceira instância para verificar se não teve nenhuma decisão. Depois disso, nós fazemos a separação de todas as decisões que foram proferidas naquele processo. Com base nisso, a gente passa a separação ali dos ingredientes, dos dados necessários para realizar aquele cálculo, até a gente chegar no topo do nosso triângulo, que é o relatório do PJ eCalc, tá bom? Então aqui eu tenho a minha página para fazer a interpretação de sentença e no topo eu faço uma análise assim. Eu anoto, eu vejo aqui onde está a sentença, olha, encontrei a sentença. Aí eu coloco sentença, só para eu ter noção de como foi a tramitação processual desse caso. Aqui tem a sentença. Depois, olha, eu vejo que teve o embargo de declaração. Então aqui embaixo nós temos a sentença dos embargos de declaração. Provavelmente, a parte deve ter pedido esclarecimentos, deve ter apontado que houve alguma omissão. Depois nós tivemos aqui a interposição de um recurso ordinário, o processo foi para a segunda instância. Teve guia de custas aqui recolhidas, depósito recursal, comprovante de pagamento. Então, tem o comprovante de custas aqui no processo, então a hora que eu for fazer o lançamento eu tenho que observar essa informação. E aqui eu tenho o acórdão. Acórdão de RO. ID, ok. Teve embargo de declaração também e aqui nós temos o acórdão dos embargos do RO. Recurso de revista, provavelmente aqui foi denegado. Aqui, vamos só confirmar, foi denegado. Segmento. Denegado o segmento do recurso de revista. Aqui. Depois, ele entrou com agravo de instrumento em recurso de revista. Contra razões, aqui nós deve ter o despacho também. Mas olha, ó. Pelo exposto, não reconheço a transcendência, nego provimento ao agravo, A decisão está aqui. Decisão, agravo de instrumento em recurso de revista. Então pronto,
Aqui eu tenho todas as minhas decisões. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Transitou em julgado. Iniciou a fase de liquidação. Vamos ver o que nós temos que fazer nessa etapa. Fique intimado, ante os termos da certidão anterior, registre-se no sistema o trânsito em julgado e o início da fase de liquidação de sentença. As partes deverão apresentar seus cálculos de liquidação de sentença, nos termos do artigo 879, parágrafo 1º-b da CLT e do provimento número 4/2000 do TRT da Terceira Região no prazo de 10 dias. Sucessivamente, concede-se às partes o prazo de 8 dias para impugnação. Então, provavelmente não teremos intimação. Eu já tenho que anotar o prazo para impugnar o cálculo da outra parte. Os cálculos devem ser apresentados preferencialmente por meio do PJ Recalc. Está falando sobre as obrigações de fazer. E aqui embaixo, olha que legal, fala sobre a ADC 58 que tem que observar. Então, beleza. Vamos agora fazer a análise da nossa sentença. Ó, fundamentação, reconhecimento de vínculo de emprego, rescisão indireta. A reclamante alega ter elaborado para reclamado. O que eu faço? Como que eu faço a interpretação de sentença? Para quem não conhece, você tem duas formas. Você tem o elemento gramatical, que é a leitura. É o principal, é o primeiro elemento que você vai utilizar para interpretar uma sentença. E o outro elemento é o elemento lógico. Na falta de algum dado, alguma informação que você não conseguiu localizar usando o elemento gramatical, que é a leitura da sentença, você pode usar os demais elementos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é usar o elemento gramatical. É o primeiro elemento, é o mais simples e ao mesmo tempo é o mais pobre, porque não exige tanta técnica, basta você ler e extrair o que é para interpretar. Vamos ver se somente com o elemento gramatical eu vou conseguir interpretar essa sentença minha. Então aqui está falando do prazo determinado, reclamado admitir os fatos, com exceção da data de saída. Vicente. Ó, diante do exposto, reconheço o vínculo de emprego entre as partes com admissão em 1º de dezembro de 2020, na função de auxiliar de produção, salário de 1.200 e saída em 14/2/2021, já com a projeção do aviso prévio. Então vamos aqui, ó, já vamos anotar na nossa reconhecimento do vínculo de emprego. Vamos copiar. Aí, deixa eu tirar esse verde aqui. Agora eu preciso só confirmar esse último dia trabalhado aqui, ó. O último dia trabalhado é dia 15 de janeiro de 2021. Então, beleza, já tenho essa informação. Por conseguinte, condeno a reclamada a proceder à anotação do contrato, fazendo constar data de admissão, que é uma obrigação de fazer, né? Em 15 dias deverá a reclamante apresentar sua carteira. Aqui também uma multa, caso ocorra o descumprimento da obrigação de fazer, ok. Considerando o período contratual reconhecido, a modalidade de rescisão e a ausência de comprovantes, reconheço a reclamante as seguintes parcelas nos limites do pedido. Então, saldo de salário de 15 dias, aviso, férias proporcionais, 13º de 2020 e de 2021, fundo de garantia de todo o período, multa do 477. Então, a gente vem aqui, vamos cadastrar um segundo pedido com dispensa, sem justa causa. Aí eu copio os pedidos aqui, vou colocar um preto aqui só para diferenciar, e beleza. A reclamante narra na inicial jornada das 4 ao 12h40, sem intervalo intra-jornada, de segunda a sábado. A primeira testemunha narrou com segurança a jornada, a segunda foi contraditória. Assim, fixo como sendo a jornada da reclamante das 4 às 12 horas, com 10 minutos de intervalo de segunda a sexta. Por consequência, ela está condenando a empresa a pagar horas extras para essa reclamante. Horas extras. Então aqui a gente coloca, ó, a jornada que foi fixada, a condenação, os critérios, que tem um intervalo também. Já vou aproveitar e anotar aqui. Aqui fixou, condenou. Aqui eu tenho os critérios. Diante da supressão parcial, condeno a ré a pagar 50 minutos. Não há reflexos. Já vamos aproveitar, né? Que aí a gente já
não precisa criar um novo tópico. Por enquanto é uma açãozinha simples, na minha cabeça aqui eu já vou analisando os pedidos e eu já vou pensando até na configuração, mas por enquanto foi tudo fixado em sentença. Não houve pagamento do adicional noturno, aqui ele está falando os argumentos, né, da tese defensiva. Condeno a ré ao pagamento do adicional noturno de 20% sobre a hora trabalhada no período noturno. Então aqui também nós temos o adicional noturno para apurar. Igual eu disse, por enquanto está tudo tranquilo aqui. Não tenho adicional noturno. Agora nós temos a correção monetária que mandou aplicar a DC 58. Descontos previdenciários, aqui é interessante porque geralmente a sentença fala quais são as verbas consideradas salariais e indenizatórias. Vamos ver se aqui vai falar. Aqui não está falando. Depois a gente segue. Aqui, olha que legal. Usando a interpretação gramatical, a leitura, eu não identifico quais são as parcelas salariais e indenizatórias que devem ser consideradas nesse cálculo. Por quê? Porque no tópico aqui que fala dos descontos previdenciários e fiscais, não há nada que fala. Determina-se a retenção fiscal incidente sobre os créditos tributáveis deferidos, observados os critérios de cálculos previstos nas normas regulamentares do tributo, que fala dos juros de mora, se tratando de descontos, o critério de apuração encontra-se disciplinado no artigo 276. Então aqui não fala expressamente quais são as parcelas salariais indenizatórias. Então nesse caso, o que eu faço? Eu uso o elemento lógico para complementar a minha interpretação. No caso, o elemento lógico ele é separado em 4 tipos. O racional, que é onde você usa o argumento, o raciocínio, o bom senso. O histórico. O teleológico é onde você busca a finalidade da norma, o objetivo da norma. E o sistemático é aquele onde... O sistemático é um dos que eu mais gosto de usar. É aquele onde a sentença não é isolada. Ela faz parte de um sistema normativo. E esse caso aqui, ele demonstra isso, porque... Como que eu vou descobrir quais são as parcelas salariais indenizatórias para efeitos de incidência do INSS? Eu vou ter que ir na legislação, até aqui ele faz remissão na legislação própria que trata sobre isso. Então, eu vou considerar que, com base no elemento lógico sistemático, vou buscar na legislação quais são as verbas salariais indenizatórias para fazer a devida incidência. Que concedeu a justiça gratuita à parte autora, e isso é importante. Inclusive, eu vou colocar aqui na minha interpretação. Por quê? Porque, com base nisso, eu consigo saber sobre a questão da cobrança de honorários, cobrança de custas, caso o reclamante for sucumbente. Então, eu gosto de colocar, porque é uma informação que vai impactar diretamente aqui no cálculo. Diante da sucumbência parcial, condeno a reclamada, a parte ré, o pagamento de honorários, a parte autora não importa 5%. E a parte autora, 5% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, conforme liquidação. Deve ser analisada considerando cada pedido. Então aqui está mandando apurar, né? Então vamos colocar aqui sobre os honorários. Dedução... Ante a vedação de enriquecimento sem causa, determina-se a dedução dos valores comprovadamente pagos pela ré até a presente sentença sob a mesma rubrica. Então aqui ele autorizou apenas a dedução. Dispositivo, aqui as custas processuais. G, custas processuais. A gente vai colocar aqui a data da sentença, de 2021, e o valor de R$100. Agora vamos conferir na sentença de embargos, rejeitados os embargos. Agora nós vamos no acórdão, custas, vamos anotar aqui quando foram recolhidas as custas. No dia 23 de 8 de 2021, R$100, custas recolhidas. Vamos no acórdão. No mérito, sem divergência, negou o provimento ao apelo da reclamada, ficando mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos. E deu parcial provimento ao recurso do reclamante para fixar a jornada de trabalho das 4 às 12h20, de segunda a sábado, com 10 minutos de intervalo. Então, tivemos alteração aqui. Eu venho aqui, onde fala da jornada. Eu vou fazer uma marcação aqui, colocar um vermelho.
escrevo acórdão e copio para mostrar que eu tiro para mostrar que tivemos alteração e que a alteração foi em sede de acórdão. Não teve alteração no valor da causa. Acórdão, os embargos aqui. No mérito, sem divergência, negou provimento aos apelos. Advertiu que o mero inconformismo com o resultado não enseja apresentação. Negou provimento aos embargos opostos pela reclamada. Advertiu a embargante que o mero inconformismo com o resultado do julgado não enseja apresentação de embargos declaratórios, sob pena de configurar intenção de protelar o andamento e consequente combinação ao pagamento de multa na forma do artigo e nos termos tal, no caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios. Eu acho que só advertiu. Não entendi aqui que houve a aplicação da multa. Então pronto, tenho a minha interpretação de sentença aqui agora. Agora a gente passa a fazer o lançamento aqui da estruturação do PJ Recalc. Aqui reclamante, reclamado e número do processo eu preencho depois. Local de prestação de serviço vai ser em Uberaba. Aqui, admissão, nós vamos considerar a data que foi reconhecida na sentença, dia 1º de dezembro de 2020, e a dispensa no dia 15/1 de 2021. Lembrando que no PJ Recalc, o lançamento da data da dispensa é a data do último dia trabalhado. Não tem prescrição. O ajuizamento dessa ação ocorreu no dia 5/2 de 2021. Prazo do aviso prévio é para projetar. Deixa eu só verificar aqui a carga horária. 44 horas semanais, pode deixar 220. Férias não vai ter pelo tempo de contrato. Nós temos aqui praticamente 45 dias de contrato apenas, então não teremos férias. Na tela falta também não. Aqui nós vamos criar uma rubrica com o nome de salário base. O valor vai ser de R$ 1.200, não é? De acordo com o que foi fixado pelo juiz, R$ 1.200. Nessa verba, eu vou pedir para marcar a incidência de FGTS apenas e FGTS não recolhido. Por quê? Porque houve o reconhecimento do vínculo e é devido o FGTS durante todo o contrato a esse empregado. Então, ao marcar a incidência de FGTS, eu entendo que o FGTS incide sobre essa verba. E quando eu falo que não foi recolhido, eu demonstro para o PJ Recalc que ele tem que apurar aquele FGTS, porque ele não foi recolhido pela empresa durante o contrato. Como foi reconhecimento de vínculo, fica tranquilo de entender isso. Aqui eu vou ter que cadastrar o cartão de ponto desse empregado. O cartão de ponto nós vamos seguir. Deixa eu só copiar aqui para facilitar. Eu quero que crie um cartão de ponto que marque apurar horas extras pelo critério mais favorável. Não fala nada de feriado, então não vou considerar feriados. Não considerar feriados. Eu vou colocar jornada de trabalho padrão 8 horas de segunda a sábado. Eu vou marcar o intervalo intrajornada superior a 6 horas. Eu vou colocar para apurar conforme parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Que eu tenho que apurar somente a supressão desse intervalo. E eu vou fazer o preenchimento de jornada semanal. Aí aqui nós vamos ter, como que vai ser essa jornada? Aí eu copio aqui do acórdão, das 4 às 12h20, com intervalo de 10 minutos. Então aqui eu já vou até, para ajudar o digitador, eu vou colocar aqui que eu quero que cadastre esse intervalo das 9 até 9h10. E depois meio de 20 de segunda a sábado. Pronto, só cadastrar esse horário e pronto. Agora eu vou para a configuração das verbas. Primeiro, eu vou cadastrar as verbas rescisórias, né? Então aqui, saldo de salário. Aí que eu coloco saldo de salário equivalente a 15 dias. Aqui eu vou buscar apenas o salário base. É uma verba
que vai ter incidência em INSS, fundo de garantia e imposto de renda. Vou dividir por 30, vou fazer a proporcionalização aqui manual, né? Quantidade 30 para proporcionalizar, e a gente tem adotado esse tipo de cálculo aqui no escritório desse jeito, proporcionalizando direto na quantidade de dias. Pronto, o saldo de salário está configurado. Depois nós vamos ter o aviso prévio. O aviso prévio é a mesma coisa. Aviso prévio, indenizado. A única coisa, eu vou tirar o INSS aqui. Eu não me recordo agora se o aviso prévio ele vai ter a incidência do imposto de renda. O que eu faço? Vou na tabela de incidências da Melhorim e eu pesquiso aqui o aviso prévio indenizado. Ó. O aviso prévio indenizado, ó, INSS não tem e nem imposto de renda também não tem. Então, somente o fundo de garantia. Então, aqui eu tiro também o imposto de renda. Salário base, aqui eu posso deixar multiplicar. Aqui eu vou deixar só um, porque vai ser 30 dias apenas, não tem que preocupar. Foi, aviso prévio. Agora eu vou cadastrar férias e depois os 13º. Férias proporcionais. Aqui não tem incidência de nada, porque é uma verba indenizatória, vai dividir por 12. Multiplicador 1,33. E aqui a quantidade, a sentença diz quais foram as quantidades, ó, 2/12. Então aqui eu peço para multiplicar por 2. O 13º proporcional, eu vou deixar apurar, vão ser 2 13º, né? O PJE Calc, eu prefiro apurar uma verba só com os 2 13º. Aí, eu vou deixar a programação aqui, que vai ter INSS, imposto de renda e fundo de garantia. O período vai ser do dia 1/12 de 2020 até 15/1 de 2021. Salário base, aqui vai ser 1. E a quantidade vai ser 2/12. Eu vou deixar aqui avos. O sistema vai apurar duas ocorrências, uma para 2020 e a outra para 2021. Então, eu vou deixar aqui a marcação desse jeito aqui dos avos. Então, fiz a apuração das férias, 13º, ok? Agora, a multa do 477. Multa do 477 do artigo 477 da CLT. Não preciso do período aqui. Não tem incidência por se tratar de uma verba indenizatória. Divisor 1, multiplicador 1 e apenas o salário base. Prontinho. Agora, gente, é a hora que as coisas começam a apertar um pouquinho mais, porque agora eu preciso cadastrar as demais verbas, que são as verbas relacionadas à jornada de trabalho. Aqui ainda ficou faltando o FGTS, só que na tela de FGTS nós vamos fazer a configuração da multa. Aqui eu vou apurar as horas extras e o intervalo. Primeiro, as horas extras. Então eu vou pegar aqui horas extras, tem incidência INSS, fundo de garantia e imposto. Vou buscar o salário base, vou dividir por 220, vou multiplicar por 1,50, que é a hora mais o adicional de 50%. E a quantidade eu vou buscar do cartão de ponto horas extras. Essas horas extras não terão valor pago, porque foi reconhecido aqui. Deixa eu só confirmar aqui no processo para verificar se não tinha realmente olerite e comprovante de pagamento dessas horas extras. Pelo que eu estou vendo aqui na contestação, não tem nada. Como era reconhecimento de vínculo, eu acredito que serviços prestados, tem recibo de pagamento, mas não tem nenhum comprovante de horas extras. Então não vai ter valor pago. Aqui eu vou ter reflexos em aviso, 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia mais multa de 40% e descanso semanal remunerado. A mesma configuração eu vou usar para o intervalo intrajornada. Só que ao invés de buscar as horas extras, eu vou buscar a coluna de intervalo intrajornada. E o intervalo, por se tratar de uma verba indenizatória após a reforma trabalhista, não teremos não teremos incidências e também não teremos reflexos. E por fim, nós vamos ter agora o adicional noturno.
Adicional noturno. Vamos só relembrar como que foi a condenação do adicional noturno. Condenar réu ao pagamento de 20% sobre as horas noturnas, ante a natureza salarial, a reflexos em repouso. Então, beleza. Então, aqui a gente vai buscar no cartão de ponto. Ficou faltando eu pedir para apurar as horas. Considerar as horas extras noturnas. Aí aqui eu peço para apurar o adicional noturno, vai dividir por 220, vai multiplicar por 0,20, que é apenas o adicional, e aqui buscar as horas noturnas. Reflexos em aviso, 13º, férias, fundo de garantia e DSR. O INSS eu vou buscar de acordo com a atividade econômica da empresa. Isso aqui é uma coisa que nós passamos a adotar aqui na Lagares Melhorim. A gente busca no cartão CNPJ, no site da Receita, qual é a atividade principal da empresa. E no PJ Recalc nós lançamos essa atividade e automaticamente ele busca a alíquota e o seguro de acidente de trabalho respectivo. Fundo de garantia vai ser 40% sobre o valor devido. Por quê? Porque a empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias. Então, nunca pagou a multa de 40%, então eu tenho que apurar sobre tudo. As custas processuais eu vou copiar da minha interpretação, porque eu já tinha até mensurado, que vão ser... Eu tenho que lançar aqui a data que foi reconhecido e também a data em que foi quitada. Honorários advocatícios. Honorários, nós temos 2 honorários aqui para apurar, né? Nós temos 5% para o advogado do reclamante e para o advogado da reclamada, eu vou verificar aqui no processo certinho se não teve a isenção em razão da justiça gratuita, porque o jeito que está falando no processo é para apurar os honorários. Diante da sucumbência, condena a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à parte ré no importe de 5% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes. Deve ser analisada quando existe condenação. Não falou nada. Vamos ver nos embargos de declaração. Embargos de declaração também não fala nada. E vamos no acórdão agora só para desencargo de consciência. Não fala nada. Se a gente for analisar os pedidos que foram julgados improcedentes, nós teríamos aqui, vamos avaliar, reconhecimento de vínculo foi julgado procedente, saldo salário, aviso prévio, 13º, férias proporcionais, fundo de garantia, tudo isso foi julgado procedente. Adicional foi julgado procedente, horas extras foram julgados procedentes e adicional noturno, multa do 477, todos os pedidos foram julgados procedentes. Não tem pedido aqui que foi julgado improcedente, então não teremos honorários para os advogados da reclamada. Correção monetária nós vamos seguir a DC 58, IPCAE até a distribuição e depois a Selic, Receita Federal. Prontinho, fiz a minha interpretação aqui e agora eu passo esse cálculo, essa interpretação para o digitador fazer o lançamento dessas informações no PJ Recalc. Se você ficou com alguma dúvida ou se você faz algum jeito diferente, compartilhe com a gente aqui no vídeo. Deixe nos comentários a forma como você faz, que é interessante até a gente compartilhar essa forma de interpretar uma sentença. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, deixar o joinha e ativar o sininho, para sempre você ser lembrado dos nossos vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha entendido um pouco mais dos nossos bastidores aqui e até o próximo vídeo.